e 24 News em inglês, eu sou Denise Lavin, ao vivo de Tel Aviv. Obrigada por nos acompanhar. Um início um pouco mais tardio da transmissão, devido ao toque das sirenes de alerta vermelho, soando mais uma vez em grandes partes do centro de Israel. Não é a primeira vez neste dia. O Irã lançando mais mísseis contra cidades civis no país e o Hezbollah novamente lançando foguetes e drones contra cidades e vilarejos no país. Vamos analisar mais sobre isso mais tarde na transmissão. Neste momento, faz exatamente uma semana desde o início da operação militar conjunta sem precedentes entre os Estados Unidos e Israel contra o maior patrocinador do terrorismo no mundo. Neste momento, a Força Aérea Israelense está atacando a infraestrutura petrolífera iraniana em Teherã. As forças de defesa de Israel concluíram mais uma onda de ataques aéreos intensos, atingindo locais estratégicos na capital e no centro do Irã. Os alvos incluem a Universidade Imam Hussein da Guarda Revolucionária, instalações de armazenamento de mísseis e centros de comando subterrâneos. As forças de defesa de Israel também destruíram 16 aeronaves do IRGC pertencentes à Força Quds. Também faz exatamente uma semana desde que o líder supremo e mais de 40 comandantes iranianos foram eliminados nos primeiros momentos da operação conjunta. E ainda não está claro quem está no comando dentro do regime. O processo para substituir o Ayatollah está sendo mantido em sigilo, talvez compreensivelmente. Enquanto isso, os ataques de mísseis iranianos contra cidades israelenses continuam. Inclusive, há pouco tempo, no início desta hora, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu compartilhou estas declarações. Ouça só. Já se passou uma semana desde o início da operação em Shehagat e quero agradecer aos nossos grandes soldados que estão trabalhando dia e noite e são guerreiros corajosos no terreno e em todas as frentes. Peço para estender meu agradecimento a todos vocês, aos cidadãos de Israel, pela sua postura firme, pela maneira como vocês estão agindo neste momento de emergência. Vocês entendem a importância deste momento e estão seguindo as instruções do comando da frente interna, que realmente salvam vidas. Nos quartos seguros. Vocês estão demonstrando um espírito forte. Vocês estão dizendo a mim e ao governo, e para os nossos soldados e comandantes corajosos, sigam até o fim, até a vitória. Eu peço. Quero agradecer do fundo do meu coração pelo seu apoio e digo a vocês, estamos continuando com todas as nossas forças. Na guerra, você vence com iniciativa e com estratégia, mas o mais importante para a vitória é a determinação. Não falo apenas da determinação dos líderes, falo da determinação da população. Do povo. Eu falo sobre a sua determinação. Cidadãos de Israel, que vocês mostraram até agora. E a determinação que ainda precisaremos. Juntos, nós nos levantamos do massacre horrível de 7 de outubro. Juntos, nós concordamos. Cercamos nossos inimigos durante toda a guerra do Renascimento. Juntos em Gaza, Siuar e seus assassinos. Líbano, Nasrallah e seus terroristas. Na Síria, nós provocamos a queda do regime de sangue. E no Irã, nós atingimos o regime assassino dos Ayatollahs. Na operação em junho, ainda mais na operação Leão que Ruge. Na maioria das vezes, também trouxemos todos os nossos reféns. Atacamos infraestrutura terrorista na Judéia e Samaria. Fomos até o topo do Hermon e estabelecemos uma zona militar na Síria e no Líbano. Como prometi a vocês, 2 dias depois do 7 de outubro. Estamos mudando a cara do Oriente Médio. Mas não mudamos apenas o Oriente Médio. Mais importante ainda, nós mudamos a nós mesmos. Porque após o terrível desastre de 7 de outubro, decidi promover uma mudança completa. Ações fortes em um lugar após o outro. Em meio à surpresa, atos que alteraram o equilíbrio de poder entre nós e nossos inimigos. E nessas fórmulas, transformamos Israel em uma potência regional que dissuade e conquista a vitória contra seus inimigos. É preciso determinação e assumir riscos,
por parte do comandante-chefe na Sayeret Matkal, onde servi como comandante. Havia um cartaz pendurado no refeitório com apenas 2 palavras: quem ousa, vence. Se você não ousar, Se você vive preocupado com o fracasso, você vai perder. Mas se você ousar, se você assumir riscos calculados e pegar o inimigo desprevenido, então você quebra o espírito dele. Agora posso descrever para você por que partimos para a Operação Leão que Ruge, o que fizemos até agora e o que vamos fazer na continuação da operação. Contra nós está um regime perverso e assassino, que há 47 anos clama pela morte de Israel e pela morte da América. E está tramando nos destruir com uma bomba atômica e com dezenas de milhares de mísseis balísticos. O presidente Trump há muito tempo entendeu a enormidade do risco para os Estados Unidos e para o mundo inteiro. posso te dizer, quando eu encontrei na Flórida, 2 meses antes disso, a primeira coisa que ele me disse foi: Bibi, nós temos que, a qualquer custo, a qualquer preço, impedir o Irã de conseguir armas nucleares. Quero agradecer ao meu amigo presidente Trump, por sua liderança histórica, por sua forte amizade conosco e pela aliança ainda mais forte. Em qualquer momento entre os Estados Unidos e Israel e durante a Operação de Junho, tomamos medidas para nos distanciar de Israel e dos Estados Unidos. O perigo imediato. Mas o regime em Teherã, Khamenei, Não ouviu os avisos de Trump nem os meus. Ele instruiu seu povo a reviver e preparar as capacidades nucleares do Irã. Ele queria colocá-las em um lugar profundo, bem no subsolo, sob enormes montanhas. para que ficasse imune a ataques. Não há dúvida de que, após obter imunidade nesse subterrâneo, Instalações subterrâneas profundas. Não há dúvida de que o regime usaria essas ferramentas para destruir Israel e ameaçar os Estados Unidos. a Europa, os países da região e todo mundo. Porque é exatamente isso que a região. O regime está fazendo. Agora, Quando não tem armas de destruição em massa, imagine o que faria se tivesse armas nucleares. partindo desse princípio, seguimos juntos. Os Estados Unidos e Israel, em uma ação que eliminaria esses perigos horríveis e criaria as condições para que o povo iraniano pudesse tomar seu futuro em suas próprias mãos. E há outro risco. Havia o risco de que o Irã se antecipasse a nós. Que o Irã atacasse alvos americanos. E também Israel. Por todas essas razões, agimos no momento em que agimos. E em relação ao que fizemos até agora, na primeira semana da guerra, assassinamos o ditador Khamenei, matamos dezenas de altos oficiais da Guarda Revolucionária. Atacamos alvos do regime, instalações nucleares, posições de comando. E depósitos de armas e mísseis, além de outros alvos de mísseis balísticos. Isso reduz o risco para o Estado de Israel, através dos nossos pilotos corajosos e dos Estados Unidos. Temos quase total superioridade no espaço aéreo iraniano. E todos os dias, A cada dia que passa, reduzimos gradualmente as capacidades do regime iraniano. é isso que também estamos fazendo no Líbano, com ataques duros à Cosba. O braço do Irã. E eu digo ao governo do Líbano, sua responsabilidade é fazer cumprir o acordo de cessar-fogo para retirar as armas do Hezbollah. Se você não fizer isso, então a agressão do Hezbollah trará consequências horríveis para o Líbano. E está na hora de você também assumir a responsabilidade pelo seu próprio futuro. Nós Em todo caso, estamos fazendo tudo o que é necessário para defender nossas comunidades e nossos cidadãos. E em relação ao que faremos na situação no Irã, temos um plano de cooperação com muitas surpresas, para minar, para abalar o regime e provocar mudanças, mas não vou detalhá-las aqui. mas eu digo àqueles na Guarda Revolucionária: E aqueles que prejudicam o povo iraniano nas ruas. vocês também estão sendo alvo. Quem largar suas armas, nada acontecerá com vocês. Quem não fizer isso, o sangue cairá sobre sua cabeça. E ao povo iraniano eu digo: falo com vocês e por vocês há décadas. E o momento da verdade está chegando, porque nós não queremos desmantelar o Irã.
Nós queremos libertar o Irã. Libertar vocês da ditadura horrível e viver com vocês em paz. Mas no fim das contas, A libertação da ditadura depende de vocês, o povo iraniano. o povo corajoso. Eu acredito que, se vocês se levantarem no momento da verdade, não está longe o dia em que Israel e Irã voltarão a ser bons amigos. Quem vê as bandeiras juntas no Ocidente, a bandeira do leão e sol, com a estrela de Davi da bandeira israelense. Você verá as danças e os abraços entre a diáspora iraniana. Ativistas e judeus. Quem vê tudo isso fica muito emocionado e esperançoso para o futuro. Que o nosso sucesso não vai apenas eliminar a ameaça nuclear de todo mundo, e não só para a paz entre Israel e Irã, mas também para expandir o círculo de paz na região. Hoje, Todos entendem que o regime dos ayatollahs é uma ameaça. o mundo inteiro, nos últimos dias, o Irã, Tem 12 estados ao seu redor. Nós estamos com eles. todos esses estados veem a força de Israel, nossa determinação em lutar contra os ditadores em Teherã, a coragem do nosso exército e do nosso povo. E nossa união e capacidades tecnológicas. E muitos estados estão vindo até nós. Vou te dizer, muitos estados estão vindo até nós e pedindo cooperação. Por que eles estão fazendo isso? Por que eles estão vindo até nós agora? Porque somos fortes, porque estamos certos, porque estamos lutando. Os estados ao nosso redor veem a nossa determinação. Eles veem a justiça da nossa causa contra aqueles em Gaza, Pessoas que não fizeram nada. que não fizeram nada ao povo do Irã. No Ocidente, Eles veem a fraqueza dos elitistas no Ocidente que simplesmente os imaginam. na época, sob Khamenei e seus assassinos, eles mataram. Massacraram milhares de pessoas no Irã. Onde estavam tantos países do Ocidente e onde estava a mídia internacional que nos condena, sem parar? Eles não estavam em lugar nenhum. Eles simplesmente desapareceram. Muitos estados viram exatamente a ameaça, eles viram exatamente em quem podem confiar. Israel é um farol de força e esperança. Por causa disso, podemos expandir o círculo de segurança Paz. e prosperidade na região de uma forma que nunca conheceríamos. Neste ponto, Neste momento, ainda estamos no meio de uma operação difícil. seguimos lutando contra os terríveis ditadores do Irã. Estamos fazendo isso sem piedade. A Operação Leão que Ruge continuará sem concessões. E continuaremos trabalhando duro. Continuaremos rugindo como um leão e com a ajuda de Deus. Juntos, vamos prometer o futuro de Israel. Netzach Israel. A face em transformação do Oriente Médio, Benjamin Netanyahu, falando à nação há pouco tempo e agora. Para mais informações, é um prazer receber no estúdio Tenente Coronel da Reserva, Jonathan Conríquez, pesquisador sênior da Fundação para a Defesa das Democracias e ex-porta-voz internacional das FDI. Aditya Rajkol, editora executiva de Assuntos Nacionais e de Segurança na NDTV, e nosso correspondente sênior, Owen Altiman. Senhores, muito obrigada por estarem aqui. Que discurso! Que discurso! Já faz exatamente uma semana desde essa operação coordenada entre Israel e os Estados Unidos. Jonathan, qual é a sua opinião sobre os sucessos até agora? Sem dúvida, um discurso confiante e inspirador da Primeiro-Ministro. Ele acredita que ainda há muito a fazer, mas está muito otimista. O que acha? Sim. Antes de tudo, mérito para Owen pela tradução. É um trabalho difícil fazer interpretação simultânea, ou quase simultânea. Indo direto ao ponto, acho que o primeiro-ministro de Israel está totalmente certo em sua posição. E eu acho que as mensagens estão corretas no sentido de apontar o caminho a seguir. Principais lições, além do sucesso óbvio e do crédito que deve ser dado aos Estados Unidos. Acho importante que ele tenha enfatizado que Israel está comprometido com a integridade territorial do Irã e que Israel não está buscando balcanizar o país. Esse é um dos principais medos que muitos iranianos fora do Irã e muitos opositores do regime dentro do Irã têm,
que o país seja balcanizado em diferentes estados com base em origens étnicas. E o fato de ele dizer isso aborda claramente essa questão, e isso é muito importante daqui para frente. Porque o regime iraniano vai tentar se apoiar nessa mensagem de que, se você apoiar Israel e os Estados Unidos, pode acabar trazendo uma balcanização para a nossa querida pátria. Os iranianos têm orgulho, com razão, e não querem que isso ocorra. Então esse é um ponto importante, olhando para frente, eu acho, calibrar as expectativas de quanto tempo isso vai levar, com razão sendo cuidadoso para não falar em semanas, dias ou meses, provavelmente porque ele não tomará essa decisão. Essa decisão será tomada em Washington ou na Flórida, e Israel terá que concordar com ela. Mas eu acho que são movimentos e declarações inteligentes. E com relação ao Líbano, o Hezbollah cometeu o erro que nós queríamos que eles cometessem. E agora o que Israel vai fazer é, por um lado, aplicar muita pressão militar sobre o Hezbollah, mas também dar uma mão amiga ao Estado libanês. A portas fechadas e de forma indireta, Israel vai coordenar com os libaneses. Externamente, para o público israelense ver, vai ser uma postura muito firme e mensagens muito fortes, repetidas pelo Ministro da Defesa, mas agora também ditas pelo Primeiro-Ministro. Então, há muito pelo que ter esperança, discursos positivos e bons. Seria desejável que apenas jornalistas credenciados fizessem e respondessem perguntas. Seria um bom desfecho, mas já nos acostumamos a não ter perguntas. Mas então eu tenho uma pergunta para você, e é sobre a capacidade de Israel de lidar com as ameaças do Irã. Mísseis balísticos ainda estão sendo lançados contra áreas civis. Como acabamos de vivenciar há pouco, o Hezbollah ainda consegue lançar foguetes e drones. E há rumores de que os Houthis talvez estejam querendo voltar a se envolver. Por assim dizer, a capacidade de Israel de lidar com todas essas ameaças já faz uma semana e, como você disse, isso pode durar muito. Até agora, eu diria cuidadosamente que acredito. A Força Aérea Israelense é mais do que capaz de continuar atacando e caçando lançadores de mísseis no Irã, de continuar interceptando mísseis balísticos disparados do Irã para Israel, de manter uma taxa de sucesso de 99% na interceptação de drones, principalmente pelo sistema Domo de Ferro, o que é algo sem precedentes e realmente motivo para muita comemoração, além de continuar atacando o Hezbollah. A principal coisa importante que acho que devemos ter em mente são os estoques de armas que Israel vai precisar. Até agora, eu acho... Ontem recebemos relatos de que o Congresso dos Estados Unidos aprovou lei para fornecer armas de emergência extras a Israel, incluindo alguns dos kits de alta qualidade guiados por GPS que Israel precisa. Atualmente, acredito que sim. Comparando nossas capacidades com as do Hezbollah, eles vão ficar o Hezbollah e o Irã. Aparentemente, eles ficarão sem coisas para atirar em nós, antes que fiquemos sem meios de nos defender ou revidar. Aditya, quais são seus pensamentos exatamente sobre isso? Você é uma repórter da Índia que está visitando aqui, cobrindo a visita do primeiro-ministro Narendra Modi. E, claro, você acabou presa aqui. Agora também cobre os acontecimentos, inclusive indo ao abrigo várias vezes. Estou curiosa sobre como você acha que os israelenses estão lidando com a guerra após uma semana. Tem sido intenso do seu ponto de vista. O que mais se destaca? Bem, Benita, tem sido realmente muito, muito intenso, sabe? Eu já fiz reportagens do Iraque a Israel, tudo nos últimos 10 a 15 anos. Mas isso tem sido especialmente preocupante porque parece uma guerra sem fim. Entrevistei o ministro das Relações Exteriores dias atrás e o assessor de política externa do primeiro-ministro Netanyahu ontem. Ambos indicam que isso vai demorar. Donald Trump, é claro, está dando um prazo de 4 a 5 semanas. Eu não acho que vai levar tempo, mas isso também é uma batalha de desgaste de várias maneiras, porque o lado que ficar sem sistema de armas, especialmente os mísseis, estará em desvantagem. Neste caso específico, parece que o Irã não tem esse tipo de estoque ao qual eles estão se referindo,
Tivemos o ministro das Relações Exteriores e outros dizendo que os mísseis que estão sendo usados hoje são de 2012 e 2014, mas não há autenticação ou transparência nesse nível. Acredito que estamos caminhando para uma crise humanitária em vários aspectos. Por isso, é melhor que haja um cessar-fogo em algum momento. E, claro, há uma transição democrática que acontece no Irã e um líder democrático assume, mas a maior questão aqui é quem será esse líder democrático substituto? Porque existe Reza Pahlavi, mas ele não está presente no local. Ele tem o tipo de apoio necessário para ser eleito lá e pessoas para protegê-lo? Eu não acho. Então, tem que haver um líder substituto dentro do regime iraniano, provavelmente alguém que se rebele, ou talvez um iraniano ao estilo de Gandhi. Como Lapid mencionou recentemente, alguém que apareça e diga que está pronto para liderar. Mas neste momento específico, eu vejo uma situação muito anormal. Claro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acabou de dizer que agora só resta a rendição. Do ponto de vista da Índia, acho que Israel é um parceiro muito estratégico. Acredito que os laços entre Índia e Israel mudaram de forma muito interessante, quase um novo paradigma nos últimos 10 anos. O Irã e a Índia também são parceiros históricos em diversos aspectos. Mas há questionamentos sobre o tipo de métodos que o regime iraniano adotou nos últimos 10 anos. E, especialmente, o público indiano também tem entendido como os iranianos têm agido contra a comunidade judaica e querem eliminar a comunidade judaica, o que certamente não está de acordo com a ordem internacional baseada em regras e a democracia. Então, eu acredito que, do ponto de vista jornalístico, tem sido muito intenso. Tenho observado as pessoas aqui e é muito interessante como a população judaica comum, os israelenses comuns, simplesmente não se abalam. Isso faz parte da rotina deles, correr para o abrigo sempre que a sirene toca. E graças à tecnologia, acho que os israelenses têm um mecanismo tecnológico muito robusto que lhes dá um alerta muito pontual e o pior é evitado. Mas quem sabe se os civis podem acabar sendo vítimas. Já há mais de 13 pessoas que morreram aqui, mais de 1.000 feridos. Mas o melhor seria, como a Índia diz, que mais cedo ou mais tarde tem que haver negociação, tem que haver conversas, um cessar-fogo e talvez um acordo negociado. Sabemos que a Índia deu sinal verde para que um navio de guerra iraniano atracasse há alguns dias. Fala para nós sobre o equilíbrio que a Índia mantém, essencialmente mantendo laços amigáveis ou calorosos com tantos países. Numa situação como essa, é difícil manter essa dinâmica, não é? É realmente difícil, especialmente em tempos de guerra, quando ambos os lados são muito agressivos, militar e diplomaticamente. Acho que a Índia tem feito isso tradicionalmente e historicamente há muitas décadas. Desde a independência da Índia, o país tem mantido uma política de não alinhamento. Isso se manteve sob o primeiro-ministro Narendra Modi nos últimos 12 anos, desde sua chegada ao poder. E, neste momento, o que a Índia realmente quer dizer é que esta não é uma era de guerra. As soluções não podem ser encontradas no campo de batalha e deve haver um acordo negociado. Diplomacia e diálogo são o caminho, especialmente agora. Sei que muitos amigos israelenses podem discordar e respeito totalmente. Do seu ponto de vista, se está sob ataque, você responde. E você sabe, tivemos algo semelhante no ano passado, onde Índia e Israel se unem no combate ao terrorismo. Agora, a definição de terrorismo e a perspectiva sobre o terrorismo podem ser diferentes para diferentes países. Por exemplo, a Índia vem sofrendo com o terrorismo patrocinado pelo Paquistão há 4 décadas. Ano passado, houve um ataque terrorista covarde em Pala, Val da Caxemira, minha terra natal, que matou 26 civis inocentes. Então, a Índia lançou a Operação Sindur contra o Paquistão, destruindo centros de comando, bases aéreas e 9 bases de lançamento de terroristas na região. Então, nós entendemos que, quando se trata de terrorismo, não pode haver uma definição de terrorismo bom. E como o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, disse repetidamente, a Índia está ao lado de Israel estrategicamente contra o terrorismo, ao proteger sua integridade territorial e soberania. Recentemente, o primeiro-ministro Narendra Modi esteve aqui e eu cobri o evento. Logo após os primeiros ataques, entrevistei rapidamente o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. As primeiras palavras dele foram essas: agradeço ao amigo, primeiro-ministro Narendra Modi, pelo apoio que a Índia deu a Israel. Porque se você olhar para a história nas últimas 2 a 3 décadas,
o tipo de apoio que a Índia deu a Israel ou que Israel deu à Índia nunca foi visto antes. Especialmente quando se trata dos campos de batalha, especialmente quando se trata de defesa, inteligência e assuntos estratégicos. Quando se trata do Irã, porém, ele é a cabeça da cobra. E os israelenses conhecem muito bem o impacto de todos os seus aliados. E morte à América, morte a Israel, é algo que ainda estamos processando, depois de tanto mal enfrentado ao longo de mais de 40 anos. Jonathan Conríquez, qual a sua opinião sobre a solução que está sendo oferecida aqui pela DTI? Sim, quer dizer, diplomacia, sabemos que as coisas vão começar com diplomacia, haverá ação militar no meio e então, por fim, vão terminar com esforços diplomáticos. E a realidade é, por fim, consolidada pelos acordos que são assinados no papel, geralmente em salas de reunião, e baseados nas conquistas alcançadas no campo de batalha. Ao contrário do que meu estimado colega acredita, eu acredito que estamos muito longe dessa situação. Agora, estamos muito longe até mesmo de falar ou pensar em um cessar-fogo. Agora é o momento de, como disse o secretário da Guerra X, derrotá-los. Enquanto eles estavam em baixa, agora eles estão em baixa, eles estiveram em alta por 30 ou quase 40 anos. Eles têm nos atacado com grupos aliados, com mísseis, com homens-bomba, com terroristas e têm tentado nos destruir. Agora, finalmente, conseguimos encontrar a liderança, a coragem, a atividade militar e a oportunidade para revidar. É isso que estamos fazendo. Eu não gostaria que buscássemos cessar-fogo antes de atingir nossos objetivos. Os objetivos, eu acho, resumidamente, deveriam ser o enfraquecimento significativo do regime no Irã, para que, quando pararmos de bombardear, eles simplesmente não tenham mais a capacidade de ferir Israel. Sem enviar dinheiro a grupos aliados, lançar mísseis balísticos ou tentar construir armas nucleares. Depois discutiremos o futuro. A ameaça existencial deve ser eliminada. Altman, o que pensa sobre isso? Quero voltar para esclarecer pontos discutidos aqui e retomar o que o primeiro-ministro Netanyahu disse, pois há pelo menos dois aspectos importantes. Primeiro, Jonathan Kingres mencionou que é novamente o apelo ao público iraniano e o compromisso de não dividir o país. Acho que Netanyahu precisa ser mais explícito e fazer muito mais. Porque o público, e ouvimos isso dos ativistas, está muito preocupado com o colapso do Estado, muito preocupado com um cenário semelhante ao da Síria ou da Líbia. Acho que o primeiro-ministro de Israel deve, na próxima chance, vir a público e dizer: nós entendemos que houve estados do Oriente Médio que caíram em colapso e caos estatal. Essa não é a visão de Israel para o Irã. Esse não é o futuro que Israel deseja para o Irã. E eu acho que dizer essas palavras dessa forma acalmaria muitos desses medos. Ao mesmo tempo, mantendo aberta a cooperação com curdos no Noroeste e possivelmente outros grupos étnicos. Mas, novamente, dizer explicitamente que Israel não busca o caos ou o colapso do Estado no Irã, nem um cenário como o da Síria, Líbano ou Líbia. O outro ponto fundamental da mensagem de Benjamin Netanyahu, Benita, é que este não é um primeiro-ministro que está diminuindo as expectativas. Ele mencionou o risco e aquela placa no refeitório da unidade Sayeret Matkal, certo? Quem ousa, vence. E Benjamin Netanyahu assumiu um risco político esta noite. Seria fácil, há poucos meses das eleições, jogar seguro e reduzir as expectativas para esta campanha. Mas ele não fez isso. Ele deixou as expectativas altas e se deixou potencialmente vulnerável politicamente. Se do outro lado dessa operação, Israel não alcançar os tipos de objetivos que o primeiro-ministro estabeleceu, ou que Jonathan Kenrick estabeleceu aqui, e claro, os objetivos que tantos no público israelense desejam, ele não deixou margem, deixou apenas um caminho estreito para descer da árvore, dizendo que Israel fez o suficiente. O público iraniano não correspondeu. Mas, de qualquer forma, é uma escada muito precária para descer da árvore. Netanyahu se colocou em uma posição política elevada em Israel ao assumir objetivos bem maximalistas para esta campanha. Será interessante acompanhar o desenrolar disso. Senhores, fiquem conosco, temos muito mais para discutir. Mas outro desenvolvimento muito interessante neste dia. Um pedido de desculpas surpresa do presidente iraniano Massoud Pezeshkian, dizendo que o Irã não atacaria estados vizinhos, a menos que fosse atacado. Mas esse pedido de desculpas durou muito pouco. Em menos de meia hora,
o regime de terror lançou drones e mísseis contra a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Catar e o Bahrein, sendo os Emirados Árabes Unidos os mais atingidos pelos ataques. Uma pessoa morreu quando destroços atingiram um veículo. 15 mísseis balísticos iranianos foram interceptados e um caiu no mar. 121 drones iranianos foram lançados contra os Emirados Árabes Unidos hoje. A maioria foi abatida. Os moradores foram evacuados de prédios altos em Dubai e, significativamente, a Emirates Airlines suspendeu todos os voos de e para Dubai, com os passageiros sendo orientados a não irem ao aeroporto. Em um raro comentário público, o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, criticou duramente o regime, chamando o Irã de inimigo. Ouça só. Eu vim visitar Jaya Azur. 5 deles faleceram nos acontecimentos que ocorreram. 5 deles. اثنين إماراتي واحد هندي. Um deles está. Todos já faleceram. Se Deus quiser, eles estarão sãos e salvos. A segunda coisa que quero dizer é que minha esposa está bem. Existem pessoas sinceras que são uma honra para este país. Quiser, estarão e sãos. Dispostos, eles. A ela é uma mulher bonita, serão eles. Dispostos, eles estarão. E se Deus quiser, eles estarão e sãos. Eles estarão dispostos, Deus. E cumpriremos nosso dever para com o nosso país, nosso povo e as pessoas que vivem conosco. Então, para mais esclarecimentos, é um prazer receber Arash Azizi, colaborador da Atlantic, pesquisador visitante na Universidade de Boston e autor de O Comandante das Sombras, que se junta a nós agora de Nova York. Arash, muito obrigada pelo seu tempo. Tem sido desconcertante tentar entender os repetidos ataques de mísseis e drones do regime iraniano contra países do Golfo, inclusive em Dubai e Doha. Tem sido realmente confuso. Mais de 10 países diferentes. O presidente Massoud Pezeshkian fez esse pedido de desculpas. E então, meia hora depois, os ataques continuam. O que você acha disso? O que pode nos dizer? A estratégia do Irã sempre foi clara. Buscava regionalizar o conflito e garantir que, se fosse atacado pelos Estados Unidos e Israel, envolveria países suficientes na região para que todos tivessem interesse em acabar com a guerra. E também mostraria a eles que o Irã tem capacidade de atingi-los. Obviamente, se tivesse que enfrentar os Estados Unidos e Israel sozinho, teria capacidades limitadas, mas se puder atacar... E você sabe, os locais foram mencionados antes mesmo do aeroporto de Dubai ser citado, o porto de Jebel Ali em Dubai também foi mencionado. Então você não quer mostrar isso, pode, incendiar a região e pode revidar. Então, quando são os adversários que estão longe, o Irã atacaria os aliados deles que estão perto o suficiente para que o Irã tenha capacidade de atacá-los. Então é isso. Não foi surpreendente que foi isso que o Irã fez. Agora, o que você mencionou sobre a apresentação mostra que já existe uma luta dentro do regime sobre a continuidade. Porque, claro, para os membros, o regime estava muito isolado politicamente de seus vizinhos. Tentou reconstruir esses laços, talvez com a Arábia Saudita. O Irã tinha. A Arábia Saudita rompeu relações diplomáticas com o Irã por anos, junto com muitos países da região, mas retomou os laços em 2023. Retomada dos laços diplomáticos entre o Irã e a Arábia Saudita. E também pelo fato de que, depois dos ataques de Israel a Gaza, os sauditas não ficaram satisfeitos com Israel, então os sauditas se afastaram de Israel. Eles não estavam satisfeitos e claramente não iam mais aderir aos acordos de Abraão, o que os beneficiou. Há também a luta interna pelo poder no Irã. Ok, realizamos os ataques e regionalizamos o conflito. Como nos preparamos para o dia seguinte? E como não vamos perder nossos melhores contatos dos últimos anos com os países do Golfo?
E como construímos o futuro do Irã nesta região? Parece que essa estratégia está saindo pela culatra. Esses ataques não estão simplesmente galvanizando mais países contra a República Islâmica e, na prática, colocando-os ao lado dos Estados Unidos e de Israel? Bem, não é simplesmente que eles ficariam do nosso lado e de Israel. Existe a chance disso sair pela culatra, e eu vou explicar isso. Mas não é só uma questão de estarem do nosso lado e de Israel. Eu acho que muitos deles ficariam, então essa seria a estratégia deles. Muitos deles querem que a guerra acabe, muitos deles têm influência sobre o presidente Trump e outros, e eles querem que a guerra acabe. Então, nesse sentido, se o Irã quiser que a guerra acabe, essa estratégia funcionaria a seu favor. E claro, existe um limite de até onde eles podem apoiar Israel. Eles já são aliados próximos dos Estados Unidos, mas também tem outras questões com Israel, sabe? Por causa dos últimos anos, nós vimos isso. E também há uma preocupação com Israel se tornando uma espécie de superpotência preeminente na região. Naturalmente, eles querem garantir que haja equilíbrio, então são cautelosos nesse aspecto. Mas é verdade que isso pode sair pela culatra de várias maneiras. Pode sair pela culatra no sentido de que realmente haveria uma aliança regional contra o Irã. Isso também pode sair pela culatra, pois as capacidades do Irã podem se revelar limitadas. Eles pensam, ok, vocês podem atingir hotéis e apartamentos, o que pode causar problemas aqui. Mas os países do Golfo construíram suas vidas e suas civilizações de fato por décadas. Eles trabalharam duro, se tornaram países ricos e oferecem bom padrão de vida para locais e estrangeiros. Eles vão defender isso naturalmente como qualquer um que tem algo bom. Então, no caso dos Emirados Árabes Unidos, há muitas caricaturas vindas de fora. Eles vão dizer, esse é só o país de alguns poucos ricos, e todo mundo é trabalhador que odeia tudo e está sendo explorado. Mas eles pensam que muitos estrangeiros no ZAU gostam do tipo de vida que têm e estão dispostos a defendê-lo. E isso ocorre em outros países também. Afinal, esse é o lar deles. Kuwait, Arábia Saudita, Catar, Omã, eles não vão sair, essa é a região deles. Eles não vão permitir que um estado revolucionário como o Irã estrague isso para sempre. Então, embora pareça que as facções linha dura no Irã realmente esperam alcançar o sonho do líder deles, Khamenei, que foi morto, que é expulsar as forças dos Estados Unidos da região, expulsar Israel da região. Esse é o sonho deles, mas não acho que tenham como alcançá-lo. E eu acho que o peso combinado dos estados da região é avassalador demais. E a vontade deles de viver e de preservar seu padrão de vida vai prevalecer. E eles vão entender, eu acho, a outra coisa que está saindo pela culatra. Eles vão entender isso. Isso é claro. A República Islâmica do Irã não é uma boa vizinha. Eles terão que contê-la. Se você observar, a Turquia tem laços estreitos com a Arábia Saudita, que por sua vez mantém fortes relações com o Paquistão. Então, essa região tem muitos laços por toda parte. E o Irã está estrategicamente isolado devido à sua ideologia diferente, identidade nacional diferente, preferências estatais diferentes. Então, eu acho que no final das contas, a aposta do Irã vai falhar nesse sentido. Parece ser o caso. Vamos acompanhar como tudo se desenrola. Arash Azizi, ao vivo de Nova York, agradeço pelo seu tempo. Muito obrigada. Tenente Coronel da Reserva Jonathan Conríquez, pesquisador sênior da Fundação para a Defesa das Democracias. Faria sentido se o regime iraniano mirasse só as bases americanas nesses países do Golfo. Mas comprar hotéis de aeroporto simplesmente não faz sentido. Qual é a sua reação? Voltando ao que Pezeshkian disse, foi bem interessante. Ele fez duas declarações, 2 vídeos. Uma foi na frente das pessoas, a outra foi uma declaração em vídeo, onde ele disse: nós meio que pedimos desculpas por isso, não era a nossa intenção. É porque realmente não controlamos os comandantes das nossas unidades. E eles basicamente estão atirando à vontade e alguns deles não estão em contacto com a cadeia de comando e essa é a razão pela qual eles atiraram. Então ele estava tentando explicar esse terrível erro na tomada de decisão iraniana, dizendo: nós não controlamos nossas forças. Isso é muito preocupante para um país em guerra. E para o presidente, quase chefe de Estado, admitir que não estamos no controle das nossas unidades de combate, isso é algo muito preocupante.
Segunda coisa, logo depois que ele falou, houve duas declarações de figuras-chave, o presidente do parlamento e outro representante do Conselho de Segurança Nacional. Negaram o que ele disse e afirmaram, na verdade, se continuarmos a sofrer ataques de ativos americanos que estão implantados na região, continuaremos a atacar os países de onde esses ataques são realizados. Então podemos ver que há uma certa perda de controle no nível militar e tático. Mas também politicamente falando, como quem falou antes mencionou, não é um bom sinal para os iranianos. Acho que Pezeshkian e talvez as pessoas ao seu redor entendem que isso foi um erro terrível dos iranianos. Acho que eles tinham uma mentalidade de antes de 7 de outubro, onde pensavam assim, eles poderiam continuar intimidando a região, continuar intimidando os países árabes, intimidando Israel, intimidando os Estados Unidos e fazer o que quisessem sem sofrer nenhuma consequência por isso. Agora eles estão descobrindo que, na verdade, isso se voltou contra eles, saiu pela culatra e ele está tentando recuar, sem ter certeza se realmente está no poder. Então essas duas declarações são muito reveladoras e vai ser interessante ver como isso vai se desenrolar. Muito revelador, de fato. Aditya Rashkawu, editora executiva sénior do Departamento Nacional e de Assuntos de Segurança da NDTV. Quais são os seus pensamentos sobre isso exatamente? Nós só temos 2 minutos até o intervalo. A palavra é sua. Concordo totalmente com o meu amigo, Tenente Coronel Jonathan Conríquez. O que eu poderia dizer é que há uma crise de liderança surgindo no Irã depois que o líder supremo foi morto. Temos o presidente Pezeshkian e o ministro das Relações Exteriores, mas não creio que possuam o apoio que os iranianos esperam agora. Em segundo lugar, destaco os diferentes tipos de declarações que estão chegando. Primeiro, o presidente Pezeshkian se pronunciou, pediu desculpas aos países vizinhos do Oriente Médio e falou: nossa intenção era atacar apenas bases, centros logísticos e embaixadas dos Estados Unidos, não vocês. Então, apenas alguns minutos depois, recebemos declarações vindas do Irã dizendo que sim, estamos atacando, mas estamos atacando apenas os americanos. Não vamos parar. Pezeshkian disse que pararíamos os ataques, mas minutos depois mudou e afirmou que eles vão continuar. Agora há imagens terríveis em Dubai e outras regiões do Oriente Médio após os ataques. Na verdade, na Marina de Dubai, que é a mais popular, houve um ataque à Marina TA, no qual algumas pessoas ficaram feridas e, claro, um paquistanês foi morto na área de Al-Bashira. Então, acredito que essa crise de liderança vai continuar e, como disse o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a solução definitiva parece ser a rendição. Como será realmente essa rendição? Seria algo muito interessante de ver, mas atualmente não vejo esse tipo de guerra terminando em um cessar-fogo, que acredito que deveria acontecer. Mas não acho que o cessar-fogo esteja acontecendo na prática. Acho que a guerra vai continuar por um tempo, mas no fim será preciso restaurar a democracia no Irã. E certamente haverá dinâmicas em mudança, uma nova cara em todo o Oriente Médio. Aditya Rashkawu, muito obrigada e desejamos o melhor para o resto da sua estadia. Fique segura. Agradecemos muito ao Tenente-Coronel da Reserva, Jonathan Conríquez, pesquisador sénior da Fundação para a Defesa das Democracias, por estar aqui no estúdio. Última, você ficará conosco na próxima parte. Apenas uma nota rápida, um alerta inicial de possíveis lançamentos de foguetes iranianos em direção ao sul de Israel. Vamos mantê-los informados nesta edição de notícias de última hora. Muito obrigada, senhores. Após um breve intervalo, seguimos com nossa cobertura. Não saia daí. Atualizações ao vivo também chegando da nossa equipe no norte, enquanto analisamos mais a fundo a ameaça do Hezbollah. Fique ligado. Esta é a E24 News, edição de notícias de última hora.